O Fluminense, que a gente via como um candidato a desafiar esse domínio, pelo nível de jogo, porque a gente sabe que o Fluminense não tem o mesmo elenco desses dois, mas pelo nível de jogo, pelo fato de no Maracanã, mandante, hoje caiu uma invencibilidade enorme do Fluminense, né? Em casa, desde o ano passado com o Zubeldia, eram só vitórias como mandante. Então, assim, por causa do desempenho do Fluminense, se imaginava que o time pudesse desafiar esse domínio. Agora, eu fiquei muito decepcionado com o Fluminense hoje, cara. O primeiro tempo, principalmente, foi... Primeiro tempo não deu um chute, não deu um chute. De 9 mesmo, né? Qualquer outro jogador do meio de campo aí pra frente, sem ser o Pedro, pegaria essa bola e tentaria, de repente, um penúltimo passe, né? O 9 sempre pensa no gol, acaba errando, aí condicionou bastante o primeiro tempo do Fluminense. Esse primeiro gol, para mim, é um retrato assim, do que decidiu o jogo, principalmente no primeiro tempo. Marcação absurda do Flamengo, pressionando, porque quando o Fábio sai jogando, ele já está... Eu ia falar, além da pressão absurda do Flamengo, a qualidade e o show do Pedro. Para mim, hoje foi um... Como é que chama? O peito é uma especialidade do Pedro. O segundo gol? Não, uma outra jogada que não saiu gol, que deu um passe, acho que foi pro Carrascal. Ele jogou muita bola, né? Jogou muita bola. Tem a motivação da lei do ex, né? Mas acho é muita lei do ex. Né? É o 9º gol dele. Ele gosta, né? Ele gosta, né, de fazer gol no Fluminense. Mas no segundo tempo melhorou muito o Fluminense, né? Principalmente com o Savarino. O Fluminense melhorou, Sobis? Ou o Flamengo baixou demais e chamou o Fluminense para o jogo nos últimos 15, 20 minutos? Era um jogo que o Flamengo deixou de golear, né? O Flamengo sofreu no fim ali, porque aí chega aquele fim do jogo onde o outro time, no caso o Fluminense, vai para cima, meio até desconcertado. É difícil marcar time que está desorganizado taticamente, né? A partir do momento que o Ganso desceu mais para volante e entrou o Savarino, o Fluminense teve chance, a gente estava comentando aqui em off que se o Fluminense fizesse um gol, o jogo ia ficar uma loucura para o Flamengo. E foi o que aconteceu. Então, uma quase goleada, virou um jogo aí que o Flamengo pediu a hora, né? No fim, pediu o tempo, porque se tivesse mais 5 minutos... História muito bonita no futebol, não pode dar esse vacilo. Ele tem que mapear rápido o espaço que ele tem ali. Pode dizer que ele não tinha pressão nenhuma. Jogador do Fluminense, de repente, isolado ali pela lateral. Agora, o Flamengo deu tanto mole que o Castilho vai ter 2 chances de cabeça, né? A primeira a gente viu e vai ter mais uma ainda. Grande atuação do Rossi também, hein? Então, eu tô com Sobis. Era jogo para golear, o Flamengo não goleou. Achou que com 2-0, a minha impressão, tá? Com 2-0 estava decidido, baixou demais, perdeu a chance de matar o jogo e viu o Fluminense assustar no finzinho. Essa é outra expulsão que não pode acontecer. Carrascal. Mais uma, né? Essa é outra que não... Mais uma, né? Bastante expulsões na rodada, cara. Quase todo jogo controlado, né? No meio de campo. Klaus sinalizou por que ele expulsou. Ele fez até o gesto da tesoura. Agora, o Lúcio sai com 6 minutos, né? E ele opta pela entrada do Ganso e não do Savarino. Foi. Você achou um erro? Não, assim... Não deu certo. Seria até presunção da minha parte achar um erro. O Eric ficou surpreso. Mas eu fiquei surpresa, exato, porque o Savarino tem jogado bem. Eu acho que é um jogador com mais energia para um jogo desse, que é um jogo muito físico contra o Flamengo, que é um time que marca muito bem, que tem jogadores que pressionam muito, né, desde os atacantes. Então eu achava que ele pudesse colocar, até sair com o Savarino no time, né, como titular. E aí ele opta pela entrada do Ganso, eu fiquei surpresa. Eu acho que assim como o Palmeiras hoje não teve o Arias, dá para dizer que o Fluminense hoje não teve o Lute, porque quem sai com 6 minutos não joga. E é importante, hein? Muito. Joga muita bola. E eu tô com a Ana e tô com a surpresa do Eric também, que comentou o jogo no Premier, assim, de ter entrado o Ganso e não o Savarino, cara. Fiquei realmente surpreso. Perde intensidade na marcação, né? O Ganso é aquele cara que a bola tem que estar no pé dele para ele fazer o time jogar. A partir do momento que... É ruim até pro Ganso, né? A partir do momento que exige dele ter que voltar e fazer funções que não é dele, você vai perder. E isso, por consequência, o Canalbio vai ter que voltar mais, todo mundo vai sofrer. E eu queria só falar sobre esse gol do Pedro aí. Vou falar muito, cara. Eu que era atacante, muito. Se alguém está pensando em jogar bola, se alguém está pensando em aprender, isso é um gol, é espetacular o gol do Pedro. Ele está num lugar que nem era para estar, né? Mas a partir do momento que ele recebe a bola e ele não olha para o gol, ele sabe exatamente onde o Fábio está, ele sabe exatamente onde o gol está, né? Tipo, controlando todo o ambiente. Se alguém quer ver como funciona um centroavante, quer ser um centroavante... Você acredita pro Fábio que saiu jogando errado e estava adiantado na hora do chute?
São duas coisas. O Fábio, ele tem o erro dele, mas a partir do momento que a bola chega no Pedro, se caísse para qualquer outro jogador, não teria essa velocidade, esse pensamento. É porque o cara gosta de fazer gol, ele gosta do gol. E aí ele arriscou. Mas para mim chama muita atenção o fato de ele nem saber onde está o gol. Isso é maravilhoso. Eu compartilho da sua empolgação, porque a gente estava debatendo, né, se o Fábio é lambança da rodada, lambança. E você, é mais mérito do Pedro? Vamos diminuir o golaço, né, do Pedro, mas eu acho que pelo nível do goleiro... Eu sou atacante, eu vou dar mesmo, eu vou atacar. Você votaria nesse gol, por exemplo, para gol da rodada? Ou você acha que a falha do Fábio torna isso maior do que a qualidade do Pedro, por exemplo? A falha do Fábio torna o gol mais bonito, melhora a qualidade do Pedro. O que valeu mais pro gol, entendeu? O que valeu mais pro gol? O que valeu mais pro gol? Eu achei a qualidade do Pedro. O erro do Fábio ou o chute do Pedro? Eu acho que é o chute do Pedro. Aí valoriza o gol, né? Quantos goleiros hoje nesse futebol moderno de sair jogando, quantos goleiros erram assim toda a rodada? Só que caiu no pé do Pedro, cara. Eu penso o seguinte, você separa e fala o nome aí de outros 10, 15 atacantes. Não fariam o que o Pedro fez. Quase nenhum. Talvez na época que o Denilson jogou... Acho que o Gabigol faria. Então, mas você falou... Gabigol tem essa. 19, né? 19, né? Não, sim. O Gabigol tem esse feeling de Para de falar de 19, assim. Pelo amor de Deus. Em resumo, poucos fariam. Quase... Cara, que clássico legal, né? Que Fla-Flu emocionante aqui no Maracanã. E assim, com tempos distintos, né? A gente teve um primeiro tempo onde o Flamengo dominou o jogo, né? A gente falava aqui no intervalo, né, que 1-0 tinha saído barato para o Fluminense no primeiro tempo, tamanha foi a superioridade do Flamengo. Com o Pedro jogando uma barbaridade. Pedro jogou muito, né? A gente teve um Flamengo com o Samuel Lino, com uma intensidade muito forte pelo lado do campo, né? Enquanto ele esteve em campo, depois foi substituído pelo Bruno Henrique. Mas Samuel Lino, Pedro, foram jogadores que o Paquetá, que deram muita qualidade ao Flamengo no primeiro tempo, e o Flamengo abriu o placar de forma merecida. E aí veio o segundo tempo e o Fluminense tentou impor uma intensidade maior, um volume de jogo maior, conseguiu ali nos primeiros 3, 4 minutos do primeiro tempo. Depois o Flamengo, né, retomou a superioridade, chegou ao segundo gol, né, com 2 gols do Pedro. O Flamengo teve realmente assim momento de uma superioridade técnica muito forte no clássico. Eu sei que vai ter muita gente agora nesse momento recortando os últimos 20, 25 minutos de jogo para poder embasar uma análise de um clássico equilibrado, mas para mim não foi equilibrado. Para mim o Flamengo foi bem superior na maior parte do jogo, inclusive. O Flamengo que desde o primeiro momento ganhou o setor do meio campo, inclusive com uma partidaça de almanaque do Lucas Paquetá. Para quem fica questionando toda hora, 42 milhões de reais, custa 42, não valia tudo isso. Mais uma partida do Lucas Paquetá que prova que ele é titular, merece ser titular absoluto desse time do Flamengo. Dominou um setor onde o Fluminense é muito forte, com jogadores que tem Martinelli, Hércules. Lógico que teve a perda do Lúcio Acosta no início do jogo. A entrada do Ganso modifica completamente a situação. Inclusive, eu acho um erro do Zubeldia ter colocado o Ganso e não um Savarino. Mas o Flamengo teve a oportunidade de fazer 2-3-0 ainda no primeiro tempo. Quando ampliou o marcador no segundo tempo com um passe espetacular do Samuel Lino, que até outro jogo estava sendo vaiado aqui no Maracanã, um passe espetacular de 3 dedos, que encontrou o peito do Pedro, que fez o seu segundo gol no Fla-Flu. Depois disso, o Flamengo teve a oportunidade de transformar um 2-0 em goleada. Fazer 3, 4, acabou desperdiçando as oportunidades. Eu entendi a ideia do Leonardo Jardim de retrair o time para poder sair no contragolpe, já que o Fluminense também tirou um volante, colocou o Savarino um pouco mais espetado, o Ganso mais recuado. Entendi a ideia, mas a execução foi bem ruim. O que se mostrou na prática foi um Fluminense rondando a área do Flamengo, o Flamengo tendo poucas estocadas, teve até mais estocadas depois
do gol do Fluminense, mas a bem da verdade, o gol do Fluminense nasce de uma entregada em um lance absurdo do Alexandro, que não costuma cometer esse tipo de equívoco, esse tipo de erro, mas cometeu uma jogada completamente morta. Ele coloca o Savarino em condições de fazer com que o Fluminense entre no jogo. Olha lá, a merda lá. O primeiro gol, o primeiro gol é um gol de muita inteligência do Pedro, mas de pouca inteligência do Fábio. Tocou, chutou pra frente, volta pro gol, parceiro. Agora não é todo jogador que faria esse gol, não. Por isso eu falei, muita inteligência do Pedro. Pelo amor de Deus, cara. Mas teve muito tempo entre o chute do Fábio e o Pedro. Cabeça baixa, tá? Ele não levanta. Fala, gol genial, pô. Genial, cara. Podia ter tocado na grama e batido no travessão também, né? Cheirei, né, Luiz? Cheirei, né? É foda. Essa é milagre do Fábio. Milagre. Essa bola desvia no René. Desvia. No meio do... Assim, olha, eu vou ser sincero, a gente tava com o jogo aberto lá, mas eu não tava conseguindo prestar atenção na dinâmica do jogo. Tava trabalhando, né, Luiz? Os lances agudos, a gente tinha ali uma percepção. Já estamos com imagens do segundo tempo e... Pode falar, irmãozão. Não, porque... eu entendi que lance foi esse aí que estava mostrando. Tá aí a bola do Gonzalo Plata, que é uma defesa do Fábio. O Flamengo foi melhor que o Fluminense no jogo. Foi, né? Foi. Caralho, o Fábio não pegou com a mão aquela bola? Ele não entendeu. Aí pegou de peito do Pedro, 2-0. E a partir daí, o Fluminense começou a... Um destaque. Cruzamento do Samuel. Maravilhoso. Fantástico. Um cruzamento fantástico de 3 dedos. Mais uma vez a bola na área que o Freitas tem dificuldade, né? Assim, impressionante. Sem sacanagem. Assim. Tem muita dificuldade para fechar. Impressionante. É o cara que é o melhor zagueiro que o Fluminense tem, na minha opinião, pra você ver. Mas... Caralho, fala essa aspa de novo. Pra mim ele é o melhor zagueiro que o Fluminense Melhor tem. que o Gêmeos? Melhor que o Gêmeos. Melhor que o Gêmeos. Tu quer arrumar um problema com a massa tricolor? Pode me criticar. Quarta-feira eu tô no Maracanã. Aí o gol que o Pedro bate na trave quase sobra ali pro... E o Flamengo, tal qual o Fluminense deu um gol, o Flamengo deu um gol pro Fluminense. Num recurso esquisito do Alexandre, né? Não intervenção. Mas assim, você passa a perceber que o Fluminense começa a chegar no 2-0. O Fluminense teve chance de... O Fluminense tem que ficar puto de não ter empatado o jogo. A verdade é essa. Fluminense, não é ele que ficou puto pra caralho, não. Pesaço do Rossi. Então, o Rossi fez algumas boas defesas. Tá? Eu achava que ele já tinha até saído do gol. Mas não, né? É agora. O Alexandre muito mal, né? Muito mal nesse lance, cara. É um cara que pode ser titular de seleção brasileira. Cara. Mas ele entendeu o gesto dele. Mas ele caiu bastante de nível nesse ano. Não sei não, tá? Eu não sei se tá garantido não, hein? Mas você acha que ele vai pra Copa? Eu acho que vai. Ele e o Douglas Santos. Fugir. Agora, o que você prefere ver? Os primeiros 70 minutos de jogo pro Flamengo, uma grande atuação. O Flamengo foi muito melhor do que o Fluminense. Do lado do Flu, pouquíssimo, uma postura que eu não gostei. Um jogo muito ruim do Fluminense, não quis competir. Agora, os últimos 30, talvez, com acréscimos, com muito mais cara do Fluminense que a gente sabe que existe. Com muito mais cara daquele Fluminense que a gente tanto elogia na competitividade. Um Flamengo que, vou te falar, soube sofrer. Não tava legal, realmente. Baixou linha, fez o que tinha que fazer pra ganhar o Fla-Flu. Que jogaço. A única coisa que eu posso te dizer, meu amigo, que jogaço vimos no Maracanã. Ricardinho Martins, já com os melhores momentos. Agora, ó, na tela pra galera poder curtir. Vai ó você, o gol Otávio, do Pedro aí, ó. Que golaço do Pedro, aquilo que a gente dizia. Logo aos 6 minutos, girando, batendo e fazendo gol, aproveitando que o Fábio tava fora do gol. E uma leitura do Pedro, ó, perceba que ele não tava de frente. Ele teve a leitura que o Fábio estava mal posicionado. E ele vira batendo, parecia que ele tinha um espelho, como eu disse, retrovisor, tendo uma ótima leitura do lance. E aí o Flamengo, como o Wallace bem disse até agora há pouco na leitura dele, essa defesa do Fábio, que tem o desvio no Freitas ali, que eu falei que ele pega com o pé, né? Uma defesa de puro reflexo do Fábio. E a gente vai vendo que o Flamengo até os 30 do segundo tempo, era até dono o do gol jogo do Savarino, o Flamengo fazia um jogo super controlado. A gente até dizia aqui em algumas oportunidades que podia transformar o placar numa goleada, pelo que vinha criando. Esse é o lance da assistência do Pedro pro Plata, né, que ele perde um pouco a passada e o Fábio faz outra grande defesa. Ele não olha pro goleiro, né, Otávio? Ele vai caminhando e não olha pro goleiro. Né? Aí depois tem o gol anulado do Pedro e bem anulado. Isso aí é o chute do Pedro agora na trave? Esse é o gol do Pedro, né? Olha lá, cruzamento de trivela e o Pedro de peito, ó, manda pro fundo do gol. Eu acho que o Fábio tinha que sair nessa bola aí, Tata. É que eu acho que ela vem muito alta e com a trivela, né, ela pega um efeito pro outro lado, ó. Olha lá, ela vai saindo dele, né? Mas tem que estar lá em cima do Pedro, né? Eu acho que também é uma falha do Freitas que deixa o Pedro passar ali, né? E a gente vai ter o chute na trave ainda. Você vai vendo aí que o Flamengo vai criando chances, vai criando oportunidades, ó.
uma atrás da outra, ó. Até aí não tem um melhor Aí, momento do ó, Fluminense. como o Pedro tava impedido, né? O gol anulado. Até esse momento não vimos nenhum melhor momento do Fluminense. É exatamente o que a gente tá falando, cara. Foram 70 minutos de um jogo muito controlado. E aí aqui começa o Fluminense a entrar no Isso jogo. de lado, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Mas muito superior mesmo. A verdade é que quando o jogo chega nessa reta final de desgaste do Flamengo, o jogo já poderia ou deveria estar 4-0. 3 ou 4-0. O quão melhor o Flamengo foi que o Fluminense. E o Fábio, que pra mim falhou no gol do Pedro, falhou no sentido de que um goleiro que sai pra jogar, ele, por mais que a gente entenda que o goleiro, quando ele sai pra jogar, ele vira uma opção de passe seguro. Então, assim, quando o Fábio saiu para jogar na lateral da área e dá o passe, que eu não me lembro para quem foi, não sei se era para o Samuel Xavier, o Fábio, estando na lateral, ele vira uma opção para receber esse passe de retorno. Ok, só que não dá para você dar uma bola viva daquele jeito que o Fábio deu e você ficar parado lá. O Fábio demorou demais a voltar. Era para o Fábio dar aquele passe que não foi um passe 100%, no sentido, não era um passe seguro, trocando a palavra, foi um passe pelo alto, que poderia ensejar uma matada difícil, como aconteceu, e você ficar aberto na direita. Você deveria ter voltado. Então, para mim, o Fábio, ele falha, não é um frango, não é uma coisa. Acho que o gol sai muito mais pelos méritos do Pedro, como eu vou falar no vídeo aqui, né? Não é, sei lá, você conta nos dedos um atacante da Série A que fariam aquele gol, mas o Fábio deveria ter reagido para voltar para a posição de goleiro antes. Então, o Fábio tem essa falha, mas o Fábio é a grande figura do Fluminense no jogo. O Fábio faz pelo menos 3 grandes defesas no jogo. Então, assim, o quão melhor o Flamengo foi em relação ao Fluminense. Acho que o Zubeldia escolheu mal o Serna para começar o jogo. Ele tirou o Savarino do time, que vinha funcionando bem ao lado do Lúcio Acosta. Eu mesmo cheguei a falar aqui no canal que achava que Acosta e Savarino dificilmente iriam jogar juntos ou iriam começar jogos juntos. O Zubeldia mostrou que é perfeitamente possível, mas ontem ele tirou o Savarino e botou o Serna, querendo ou supondo que o cenário do jogo seria de domínio total do Flamengo, da posse, e o Fluminense tendo Canóbio por um lado e Serna por outro para atacar o corredor e atacar as costas dos laterais do Flamengo, que normalmente é um ponto sensível do Flamengo. Só que isso, você tira do Fluminense um pouco de protagonismo no jogo, porque o Serna, ele não tem a capacidade de associar, de circular, de criar do Savarino. E para piorar tudo isso, a saída do Lúcio Acosta no começo do jogo, com 2 minutos o Léo Ortiz foi inverter uma bola, e aí essa inversão, a bola pegou no lado da cabeça do Lúcio Acosta, ele ficou meio grogue, meio zonzo, e quando caiu meio desajustado com o corpo, machucou o joelho. Teve que ser substituído depois. Ele foi substituído, só para trazer aqui, aos 7 minutos. Tentou voltar, estava meio grogue ainda, mas o problema não foi a batida na cabeça, foi de fato o joelho. Então, a saída do Lúcio Acosta atrapalhou demais o Fluminense e a entrada do Ganso piorou ainda mais. Então, acho que para mim foram 2 erros do Zubeldia. De começar com o Savarino no banco e o Serna em campo. E essa proposta de jogo a gente nem viu porque o Lúcio Acosta saiu com 7 minutos e a escolha pelo Ganso para mim foi uma escolha muito ruim. Uma escolha que para mim não tinha nenhum cabimento. Era para ter entrado com o Savarino, que pode fazer e já fez essa função que o Lúcio Acosta faz durante muito tempo. Isso ajudou ainda mais o domínio que já existia do Fluminense até o gol do Pedro, o gol dessa genialidade aos 7 minutos, logo depois, logo aos 7 minutos também, o Fábio sai para jogar, o Samuel Lino antecipa, rouba e já dá o passe para o Pedro,
mas que seria um passe normal, um passe para um atacante recebendo a bola na intermediária. E o Pedro, que tinha visto o Fábio sair do gol, ele percebe que o Fábio demora a voltar. E aí já gira batendo e a bola entra de uma maneira fantástica. Um golaço, um gol raro, um gol de um jogador raro como o Pedro. Pouquíssimos, de novo, você talvez não encha a mão de camisas 9 na Série A do Brasileirão que fariam esse gol. O jogo foi legal, o Flamengo foi melhor, mas no final me deu pena do Fluminense. O Fluminense, aí sim, chamar de guerreiro. O Fluminense tentou de todas as formas o empate. O Flamengo precisa tomar cuidado com essa coisa de se acomodar um pouco com o placar. Estava 2-0, se acomodou como se o jogo tivesse resolvido. O Fluminense fez um gol, foi para cima, e no final do jogo, o Castilho, né, que fez gol contra o Flamengo, foi contratado o jogador mais caro da história do Fluminense, teve 2 oportunidades de cabeça de empatar o jogo. E o Rossi fez 2 defesas também importantes. Então, vamos dizer o seguinte, futebol não merecia o melhor resultado se fosse o empate. Não, o Flamengo, se a gente botar tudo no contexto geral, mereceu a vitória. Mas o Fluminense não decepcionou, não. Teve esse problema logo de cara, perdeu o jogador mais habilidoso, jogador que pensa o jogo, jogador de meio de campo. Teve um primeiro tempo que o Flamengo foi melhor, mas no finalzinho do jogo deu gosto do jogo Fluminense partindo para cima. E o Flamengo acomodado ali, achando que o jogo estava resolvido. A pinta de novo é que vai ser Palmeiras brigando contra o Flamengo. A diferença real, a distância real é de 3 pontos. Daqui a 6 rodadas tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, dia 23 de maio. Vai ser uma semana antes da paralisação para a Copa do Mundo. E é o que pode definir quem é que vai ser líder do campeonato durante o mês de Copa do Mundo. Acho que o Zubeldia errou na substituição do Acosta. Acho que não era o Ganso para entrar. Eu entendi perfeitamente por que ele colocou o Serna e não o Savarino no começo do jogo. Porque ele queria marcar o Varela e o Serna trabalha muito mais taticamente. Mas quando perdeu o Lúcio Acosta, o Savarino não está pedindo passagem, não está jogando bem. Mas até a alteração no final, quando o Savarino entra e o Fluminense cresce, indica que se fosse o Savarino e não o Ganso, talvez o time fosse mais corajoso, fosse mais forte para brigar contra o Flamengo quando o jogo estava 1-0. Quando estava 0-0 ou quando o jogo estava 1-0 para o Flamengo. O Fluminense só reagiu depois do 2-0. A questão da torcida do Fluminense, eu conheço torcedor do Fluminense que cancelou o plano de sócio-torcedor por causa da revolta com a diretoria. Eu, por outro lado, não acho um absurdo ter havido alteração. Você pode ponderar que o Cuca disse ontem que o voo do Santos também foi adiado, também foi atrasado. Mas o Santos não fez o pedido para adiar o jogo. Do ponto de vista do jogo, o adiamento era melhor. Do ponto de vista do torcedor que comprou ingresso e que pode ir ao Procon, eu acho que esse é o grande problema. Porque a gente teve, desde a criação do Estatuto do Torcedor em 2003, um respeito maior aos horários dos jogos do que acontecia no passado. Mas do ponto de vista da lógica da partida, o Fluminense concordou porque fazia sentido até para o Fluminense descansar um dia a mais. Não acho que a questão tinha que ter uma desvantagem para o rival. Acho que o ponto não é esse. O ponto tem que ser o que é bom para o campeonato. Se pro campeonato pode ter havido algum tipo de sensação de que não há equilíbrio, pode ser. Também não gostei da história do Boto dizer que... acho que a Leila não tinha que... O Palmeiras não tinha que se meter nessa história do adiamento. Acho que foi um equívoco de comunicação do Palmeiras falar sobre o adiamento do Flamengo quando discutia o efeito suspensivo do Abel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, no ano passado, o Boto também discutiu um pênalti no Tapia, que foi pênalti, evidentemente. Quando o Boto fala assim, mas tem um clube que está falando sobre isso e não tem nada a ver com isso. Mas no ano passado também. Era do outro jogo. Verdade que o Flamengo estava disputando o campeonato com o Palmeiras, mas assim, o erro de arbitragem foi no outro jogo. O que nós vamos falando do outro jogo? A gente precisa baixar um pouco a bola, sabe? Vamos preocupar cada um com o seu. A torcida do Fluminense está se preocupando com o dela, que é a questão da relação dela com a diretoria. Ela achou a diretoria frouxa. Isso está em todos os lugares, você está vendo o que está acontecendo.
Naquele considerado entre os clássicos o melhor dos 3, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Teve toda a questão, adia o jogo, não adia o jogo, adiou o jogo. A torcida do Fluminense ficou brava com a própria diretoria que topou adiar o jogo. O Zubeldia no final falou, não teve nada de problema de adiamento, não. Perdemos porque perdemos. 2-1 com um recital, vamos dizer assim, do Pedro, hein, Mauro? Que jogada. Se o Pedro jogasse sempre, não digo assim, né, mas bem, né, ele seria jogador convocado, ele seria titular absoluto. Ontem, depois do jogo, eu vi pessoas dizendo, ele era reserva. Ele era reserva porque ele não andou jogando nada, porque ele jogava, às vezes, de forma um tanto quanto preguiçosa. Tecnicamente ele é ótimo, mas ele tem que ter essa aplicação sempre, participar do jogo sem bola, enfim, se empenhar ao máximo. Isso nem sempre aconteceu. Além de algumas questões, às vezes, de comportamento. Vamos lembrar, do dia que ele foi agredido pelo preparador físico, claro que ele foi a vítima, mas tudo começa quando ele teria se negado a fazer um aquecimento para entrar em campo. Então tem as questões do Pedro também que afetam. Ele, quando está voltado para o jogo, ele é um ótimo jogador. Além dos 2 gols, o primeiro é espetacular. Ele deu um passe para o Plata no segundo tempo, sensacional também, que o Plata, assim como o Roberto, né, parece que o gol vai ficando pequenininho, vai chegando perto do gol, vai ficando pequeno, o goleiro cresce e ele perde a oportunidade. O Flamengo poderia ter vencido o jogo mais rapidamente, mais facilmente, né, porque teve muitas chances, muito mais volume. O primeiro tempo foi exemplar, pressionou muito o Fluminense com muita dificuldade para sair jogando, fez o primeiro gol, poderia ter feito mais. E no segundo, apesar de ter recuado um pouco, aí não é só uma questão de estratégia para jogar, né, em contragolpes e tal, mas também até pela questão física, teve chances com bola na trave do Pedro, esse gol que o Plata perdeu, um que o Bruno Henrique perdeu, que eu acho até que estava impedido, mas enfim, chutou para fora. Se ele faz o gol ali, o VAR ia medir ali para ver se estava impedido ou não. A Fluminense conseguiu esse gol num erro crasso do Alexandro, um erro bizarro do Alexandro, ele que deu o passe para o Savarino fazer o gol, na verdade, né? Jogou a bola para dentro da área. E aí fez aquela pressão final, então ficou uma sensação de que 2-1 e tudo mais. O Flamengo foi bem superior ao Fluminense do cômputo do jogo todo. Muito superior e poderia ter vencido até mais facilmente. Foi o melhor jogo do time sob o comando do Leonardo Jardim, especialmente pelo primeiro tempo. Agora, aquela coisa, né? O Zubeldia acho que teve mais maturidade do que muita gente, né? Porque, cara, é impressionante. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras voltou lá do Mundial de Copa do Mundo de Clubes. Pediu adiamento do jogo contra o Santos. A CBF autorizou. Não teve polêmica nenhuma. Eu lembro que o Santos não gostou muito de adiar o jogo. Cara, é impressionante, cara. Vamos, assim, agora, falando do jogo, que é o que realmente importa, foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. O Fluminense, no segundo tempo, se lançou. O Zubeldia, acho que ele errou, porque ele tira o Lúcio Acosta machucado no começo do jogo e ele põe o Paulo Henrique Ganso, como poderia ter colocado o Savarino, faria mais sentido. Quando o Savarino entra, não só o Savarino, mas as mudanças que faz o Fluminense soltam o time, ele se expõe mais, mas ele consegue agredir o Flamengo e consegue flertar ali com o empate, que teria sabor de vitória para o Fluminense, pelo que foi o jogo, né? E esse foi o 7º gol de Pedro de peito, com a camisa do Flamengo. 7 gols de peito, já fez no Vasco, agora no Fluminense, enfim. E o Samuel Lino jogou muito bem, não só pela jogada do segundo gol, é ele que recupera a bola também, que permite ao Pedro fazer o golaço, né? Ele estica a perna, recupera a bola, nesse momento de muita pressão do Flamengo na saída do Fluminense, e fez um ótimo jogo, que foi importante também, porque é um jogador que na semana passada, contra o Santos, primeiro tempo, ele tinha feito as 2 jogadas mais perigosas, que foi uma cabeçada do Varela, jogada dele, e um passe excelente que ele deu para o Carrascal chutou para fora. E foi vaiado pela torcida, ou por parte da torcida. Aqueles malas da Flamengo que ficam ali no setor sul, ali, cornetando todo mundo nos jogos do Flamengo. Só pergunta do jogo. Bahia igual o Flamengo. O que nós temos domingo no Maracanã? Flamengo e Bahia. Segunda-feira estaremos aqui falando, realmente. Não, então, aí tá, tudo bem. Toda vez, eu achei até injusto, né? Na segunda passada, a gente estava depois de Bahia 1, Palmeiras 2. Mas o Bahia jogou melhor, cara. O Bahia fez um bom jogo. Perdeu. Agora vamos ver como é que vai. Tem uma segunda chance, né? Para jogar contra o Flamengo no Maracanã, né? A sequência de jogos do Flamengo agora no Maracanã, mas ele tem uma oportunidade. Eu acho que o Fluminense, São Paulo nem conta, o Fluminense com a questão da Libertadores, a tendência é que ele vai perdendo força na briga com o Palmeiras e Flamengo, que tem time, elenco para jogar as duas do mesmo jeito. Os outros não tem, né? O Mauro, só de falar da saída do Acosta e a entrada do Ganso, mostra um pouco essa situação que o Fluminense tem, né? Acho que e as trocas do Flamengo, mesmo com desfalques, sem Jorginho e Pulgar, o nível... Eu gostei do Samuel Lino, o Paquetá jogou muito bem ontem também de volante. Jogou muito bem. Muito bem, né?
Então o Flamengo está entrando nos eixos, tem muito jogador bom, a tendência é que os dois briguem pelo título, sim. Tem um confronto entre eles, acho que aí a administração da vantagem do Palmeiras ela tem que ser cirúrgica, por isso que o empate, mesmo com 2 a mais, não foi um desastre completo, o Palmeiras só perdeu um jogo no campeonato, que é o jogo pro Vasco, mas a tendência é que os dois disputem o título pelos times que tem, mas eu acho que o Bahia pode atrapalhar. Pode ficar em terceiro, pode ser o terceiro, pode ser o Cruzeiro do ano passado. Ele tem uma vida que os outros não têm. Né? E essa situação de lesões, desgastes e tal, o Bahia pode passar ileso. Né? É isso que... E nesse confronto direto do próximo domingo, vamos ver se ele tem condição de ser de fato um time que desafie a dupla, né? Vai jogar no Maracanã, o Rogério Ceni já foi. Os últimos 15, 20 minutos do jogo falou, poxa, o Fluminense merecia ter empatado. E de fato, a pressão do Fluminense na reta final foi pressão de empate. Poderia de fato ter empatado. Mas os 65 minutos antecedentes foram muito do Flamengo, né? Então eu acho que no fim das contas, olhando para o filme inteiro e não só para o finalzinho, não só para a última impressão, acho que a vitória do Flamengo foi justa. A primeira do Zubeldia como técnico do Fluminense no Maracanã como mandante. Já perdeu como visitante, mas como mandante o Fluminense não tinha perdido ainda com o Zubeldia. Notável o desempenho. O Zubeldia, treinador do Fluminense, com essa derrota permanece com 20 pontos, mas segue no G4. Já o Flamengo já já pintou lá. Palmeiras líder, Flamengo em segundo e o Flamengo tem um jogo a menos, né? Novidade, 6 pontos de diferença. A gente vai ver a classificação mais pra frente e o Flamengo com um jogo a menos. E é isso, o Campeonato Brasileiro ele começa meio atabalhoado, estabanado no meio dos estaduais. Técnicos que geralmente são demitidos antes do começo do Campeonato Brasileiro foram sendo demitidos nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, né? Aquela mudança de um ano para outro, quase que um ano que colou no outro, né? O 25 no 26, com esse novo calendário da CBF, para mim esdrúxulo, nem tanto pelo começo do Brasileiro no começo do ano, mas sim pelos estaduais estarem ali no começo do ano. Seria muito mais fácil colocar os estaduais para o final do ano e estaria tudo resolvido. Então, ele começa todo atropelado, o Flamengo mandando o técnico embora de uma forma meio bizarra, né? O Felipe Luiz, campeão de Libertadores, Campeonato Brasileiro, e é mandado embora porque, na verdade, o presidente não gostava dele. Mas acontece, vira, vai, vem. E quem são os dois primeiros? Palmeiras e Fluminense. Essa é a nova... Palmeiras e Flamengo. Essa é a nova realidade do futebol brasileiro. Tem também 20 pontos. Bom, gente... Bom, missão cumprida, né? Mário e Matheus... Então, não dá para disfarçar. Eles vão tentar, eles estão escondidos, né? Mas estão felizes com a vitória do time de coração deles, né? Resolveram o problema do Flamengo, devem ter saído para celebrar ontem à noite, devem ter ido na casa do BAP. Tá tudo maravilhoso. O Flamengo continua firme na luta pelo título brasileiro. O Fluminense, esquece. Foi de ralo. Um abraço. Então, Mário e Matheus cumpriram a primeira missão. Fuder o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time está emocionalmente esmigalhado, entrou dessa forma ontem no jogo, claramente perdido, né? Parecia cachorro que cai do caminhão de mudança, totalmente time perdido, desfocado, desconcentrado. Samuel Xavier, depois do jogo, disse que os jogadores não foram consultados, não puderam nem opinar sobre a mudança. Imagina a felicidade que estavam aqueles jogadores em campo. O Matheus acha que é amigo do BAP. Ele acha, o amigo. Ele é teu amigo, tá, o Matheus? Fica tranquilo que ele é teu amigo. Os jogadores também, viu, Mário? Eles vão correr por você, sim, por você. São seus amigos. Ninguém tava puto ontem, ninguém correu meia boca, ninguém entrou, né, com a cabeça a um trevo. Fica tranquilo que vai dar certinho. Tá dando certo. Né, Matheus? Não tinha prejuízo técnico nenhum, não teve. Todo mundo viu que o jogo foi equilibrado. O Flamengo nem entrou amassando, voando para cima do Fluminense, descansadão, num oferecimento dos dirigentes do Fluminense rubro-negros travestidos de tricolores. Num oferecimento de Mário e Matheus, o Flamengo entrou voando, estraçalhando, e o Fluminense emocionalmente destruído. Porra, podia dar em que isso? Quem poderia imaginar? Qual é a surpresa? Pois é, mas pode piorar. Metade da missão está cumprida. Eu avisei aqui semana passada. Tudo o que estavam fazendo, o absurdo de ajudar o maior rival, poderia
dizimar, destruir a temporada do Fluminense em poucos dias. Metade da missão cumprida, está fora do Brasileiro. E tem a Libertadores, depois da manhã. Não vai prejudicar o Fluminense. Não vai prejudicar? O Fluminense não vai treinar para enfrentar o Rivadavia. Como assim, Ilan? Gente, isso aí tem que entender um pouquinho de rotina de clube. Dia seguinte de jogo, quem atuou na véspera não treina. Não treina, a não ser que tenha atuado menos de 45 minutos. Quem deve treinar hoje ali, dar um miguezinho, é Savarino, é Guga, é o Arana, é gente que entrou no segundo tempo. Castilho, os outros não treinam. Vão lá, se reapresentam, revisão médica, dão um miguezinho, tomam uma água, né, dão um bom dia lá pro roupeiro e tchau, vai embora. Então hoje, para quem jogou ontem, não tem treino. Treino à Vera? Não tem. Amanhã, não tem treino também, que amanhã é véspera de jogo. Então é um treino reduzido. É um treino onde os caras não pegam pesado. Não pode exigir muito fisicamente do time na véspera do jogo. Tem um coletivo, né? Às vezes um toque de bola, um recreativo no início do treino. É isso. Não é treinão à Vera, pesado. Então o Fluminense vai enfrentar o Rivadavia da Argentina sem fazer um único treino de verdade. Mas o que importa isso? O problema do Flamengo está resolvido. Ora, o importante é que o Flamengo ganhou o jogo ontem e mais, o Flamengo vai poder treinar. Porque o Flamengo só joga pela Libertadores quinta-feira. O Matheus, genial, hein? Parabéns. Nunca é tarde para dizer de novo. Parabéns, Mário. Parabéns, Matheus. Vocês foram demais, cara. Rapaz, se vocês não virarem agora grandes beneméritos do Flamengo, vocês não vão virar nunca mais. Que recebam uma placa lá na Gávea, sejam homenageados, merecem. E parêntese aqui, o Flamengo ganhou ontem jogando bola, merecidamente, legitimamente, e não tem nada com isso. Vitória do Flamengo merecida e era para ser demais. O Flamengo buscou os direitos dele, estava na dele, fez o certo. Quem não defendeu seus direitos foi o Fluminense. Seus interesses. É isso, ponto. Fecha parêntese.